Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu tô aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimento misterioso. Gente, o caso de hoje é intrigante. Ocorreu em Fayetteville, no estado da Carolina do Norte, em 10 de maio de 1985, mas voltou aos noticiários em 2010 e nós já chegaremos lá. Catherine Eastburn, conhecida como Kate, vou me referir a ela como Kate, tinha 31 anos na época dos fatos e ela era casada com um capitão do exército, Gary Eastburn. O casal tinha 3 filhos, Cara de 5 anos, Erin de 3 e Jen de 22 meses. Naquela época o Gary estava em treinamento em outro estado, no estado do Alabama, e ela tinha ficado lá na Carolina do Norte com as crianças. O casal, eles iriam mudar-se para a Inglaterra, porque o Gary seria transferido da base militar e a Kate estava arrumando as caixas, se preparando para a mudança. O casal tinha uma cachorra e eles estavam tentando achar uma família que pudesse adotar a cachorra. E eles, na época, acharam que não seria justo levar a cachorra junto para outro país e tal. Então, a Kate colocou um anúncio no jornal para ver se alguém adotaria. E eis que em 7 de maio de 1985, a Kate recebeu uma ligação de um homem que veio adotar a cachorra Dixie. O nome desse homem era Timothy Hennis, um sargento americano de 27 anos. Aquela região onde eles moravam lá era cheio de militares, tá? O Gary ligou para a esposa dele no dia 11 de maio e ela não atendeu. E ele disse que tinha uma sensação, como um pressentimento. E ele ligou para a polícia de Fayetteville. Um policial foi até a casa lá, bateu na porta, ninguém atendeu. O policial não achou nada suspeito e foi embora. A casa estava silenciosa e o policial disse que não ouviu nada, estava muito silencioso. Ele deixou apenas um bilhete na porta que ele esteve lá. Acontece que no dia 12 de maio, a vizinha do casal, uma mulher chamada Jeanette, estava ouvindo o bebê da vizinha chorando sem parar. E esse bebê era assim, um horror o tanto que chorava. E ela sentiu, tem algo errado. Além do bebê estar chorando, fora da casa da família, tinham vários jornais empilhados na porta da frente, sem serem recolhidos. Mas o carro da Kate estava ainda na garagem, então a Jeanette ligou para a polícia e também o marido dela, o marido da Kate, o Gary, também telefonou para a polícia. E aí no dia 12 de maio a polícia resolveu entrar na casa. Eles quebraram a janela e o bebê ainda estava lá chorando, com as fraldas sujas, estava completamente desidratado, mas vivo. Infelizmente, Kate e seus filhos Erin e Cara não estavam mais vivos. Quando a polícia descobriu os corpos, eles já estavam sem vida há alguns dias. O sutiã da Casey estava levantado até o queixo e suas calças e roupas íntimas foram cortadas e ela havia sido violada. E quem tirou a vida dela usou uma arma branca e ela teve 15 perfurações no corpo. As crianças tiveram as gargantas cortadas. A polícia descobriu que não havia entrada forçada na casa. O DNA foi encontrado sobre as unhas da Kate, e eles encontraram algumas impressões digitais. Testemunhas questionadas deram a descrição de um homem visto na área no dia 9 de maio e nas primeiras horas do dia 10 de maio. A última pessoa a ver a família viva foi aquele sargento que foi lá adotar o cachorro, o Timothy Bailey Hennis. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1958, cresceu em Rochester, no estado de Minnesota, era casado com Angela e o casal tinha acabado de ter seu primeiro filho, uma bebê, Kristen, que tinha apenas 10 semanas de idade. O Timothy trabalhava consertando paraquedas, era uma função dele, mas ele era também um militar. Eis que o Timothy estava vendo o noticiário com a esposa dele quando falaram dessa jovem mãe e dos seus filhos que foram eliminados e eles pensaram, uau, é a família que nós adotamos o cachorro dias atrás. As testemunhas disseram que viram um carro Chevy branco ao lado de fora da casa dos Eastburns na madrugada do dia 10 de maio. Coincidentemente, o Timothy também tinha um Chevy branco. Uma testemunha também descreveu ter visto um homem nas primeiras horas daquele dia fora da casa. Esse homem tinha cabelo loiro, vestia uma jaqueta exclusivamente usada pelos militares. E olhando o esboço que foi feito pelas testemunhas e comparando com o rosto do Timothy, o esboço era idêntico ao Timothy. Aí o Timothy foi na polícia. Ele queria limpar o nome dele. Chegou lá, né? Não tenho nada com a história. O homem com a minha cara e tal, mas
Aí a polícia obteve ali as impressões digitais, amostras de saliva e de sangue, e foram recolhidas. O DNA dele foi recolhido, mas nós estamos falando aqui no ano de 1985, que estava engatinhando ali quase os exames, a técnica, né, de DNA, que não é a mesma depois dos anos 2000. A polícia achou tudo muito suspeito, o Tim ficou preso. Enquanto a polícia estava fazendo umas buscas, a testemunha que descreveu ter visto esse homem misterioso, ele era um zelador chamado Patrick, e ele começava o seu trabalho bem cedo, e ele disse que às 3h30 da manhã daquele dia, ele viu aquele homem, e ele o reconheceu, depois quando mostraram para ele, como sendo o Timothy. A polícia foi à casa do Timothy fazer uma busca, e ficaram sabendo que ele havia acabado de deixar sua jaqueta para lavar em uma lavanderia a seco, mas aquilo chamou ainda mais atenção à polícia, porque aquelas jaquetas não precisam ser lavadas a seco. O vizinho do Timothy disse que o viu queimando algo em um barril. Na casa da Kate, quando essa pessoa foi lá e acabou tirando a vida deles, essa pessoa roubou $300. Coincidentemente, o Timothy estava com o aluguel atrasado de $300. E ele fez o pagamento do aluguel naquele mesmo dia que ele foi na casa da Kate. Tudo parecia ser coincidente demais. Ou não era? Patrick Cohn, o homem, a testemunha que identificou o Timothy como o homem que ele viu saindo da casa dos Eastbourne às 3h30 da manhã do dia 10 de maio. Ele era a única testemunha. Fora isso, não havia nenhuma evidência física ligando o Timothy à cena. Eram maior parte ali circunstanciais. E as provas acabaram eles achando que teriam um caso suficiente demonstrar que era ele que tinha feito isso. Aí no dia do julgamento dele, que ocorreu no dia 27 de maio de 1986, imagens da cena do crime foram mostradas, imagens que chocaram os jurados, mas o Timothy estava impassível, sem expressão no rosto, e alguns diziam que ele estava agindo daquela forma porque ele foi o autor. Outros disseram que é porque ele não sabia como reagir, então por isso que ele estava daquele jeito, como se não tivesse expressão nenhuma de consternação, nada pela família. E aí, após de 10 horas, os jurados deliberando, eles concluíram que o Timothy era culpado. E ele foi sentenciado à pena capital. Acabou o caso? Não, tem mais. Pega a pipoca aí. Vocês não têm ideia da reviravolta que esse caso deu. Quando ele estava esperando a sua execução, ele recebeu uma carta que dizia, essa pessoa dizia que quando ele estivesse abrindo aquela carta, ele não estaria mais na Carolina do Norte. E essa pessoa dizia que ele tinha tirado a vida da Kate e dos filhos. A pessoa assumiu que cometeu aquilo, mas nunca foi encontrado quem era o autor dessa carta. Que até hoje me pergunto se não era alguém da família dele mandando, sei lá. O Timothy passou ali 2 anos no corredor, né, esperando a execução dele. E um novo julgamento foi feito, marcado para fevereiro de 1989, porque na defesa, o Patrick disse que ele era testemunha, que ele reconheceu o Tim. Ele estava numa distância até considerável do outro lado da rua. Ele disse que ele era testemunha, que ele viu entrando, ele era a pessoa que ele viu entrando na casa, mas aí um meteorologista foi chamado. E o meteorologista disse que naquele dia era tão nublado, mas tão nublado, o céu, que de hipótese nenhuma ele poderia ter visto o rosto daquela pessoa. E para piorar, um piloto de helicóptero foi chamado para testemunhar. E ele disse que naquela madrugada estava tudo tão embaçado, tudo tão nublado, que ele mal conseguia pilotar. E também que seria impossível você conseguir ver o rosto de uma pessoa até do outro lado da rua que fosse. E como se tudo isso não bastasse, agora pasmem, a peça-chave da evidência que a defesa teve. Havia um homem vizinho da Kate, idêntico ao Timothy. Ele era loiro, ele tinha a mesma altura que o Timothy, ele tinha também uma jaqueta militar idêntica à do Timothy. Quando a defesa trouxe esse homem, as pessoas ficaram chocadas. Algumas pessoas falaram que poderiam ser até irmãos gêmeos, não univitelíneos. E os jurados, então,
decidiram absolver o Timothy. E ele pôde reencontrar-se com a sua esposa e ver a sua filha crescer, que nessa época, para o segundo julgamento, 2 anos já haviam se passado, ele já estava preso há 4 anos. O Timothy voltou para o exército, subiu na hierarquia, nas Forças Armadas, serviu na Somália, no Iraque, recebeu várias condecorações, teve um outro filho com a sua esposa, um menino chamado Andrew, em 2004, e ele se aposentou com todas as honras do exército americano. Aquele homem que era idêntico a ele não foi preso, porque não haviam provas materiais que o levassem à cena do crime. Então, o caso ficou aberto até 2010. O marido da Kate, o Gary, e a filha, que sobreviveu, mudaram-se para Londres. Eles tentaram deixar essa tragédia inimaginável para trás, mas eles acabaram voltando muitos anos após para os Estados Unidos. Acontece, gente, que em 2006 algo extraordinário aconteceu. A tecnologia do DNA avançou e a polícia começou a testar DNA dos casos antigos, arquivados. E quando testaram o DNA do caso, o que deu? Descobriu-se que o Timothy foi o autor do crime. Mas ele não poderia mais ser julgado, porque ele foi julgado 2 vezes. E existe uma lei nos Estados Unidos que você não pode ir a julgamento pelo mesmo crime mais de 2 vezes. Então, você vai pensar, então, ficou por isso mesmo? Não teve pena para ele? Bom, na esfera criminal ali, ele foi condenado e ele foi absolvido. E ele passou por 2 julgamentos e o último foi absolvição, então ele não poderia mais ser julgado. Mas havia uma brecha na lei dos militares. O tribunal militar pode, sim, levar uma pessoa que tenha sido absolvido em outro tribunal civil no tribunal criminal. Mas a lei diz que a pessoa só pode ser levada ao tribunal militar se essa pessoa for um militar ativo. E o Timothy tinha se aposentado em 2004. Então o tribunal militar não poderia julgá-lo. Mas tiveram uma ideia brilhante. Vamos chamar o Timothy de volta para trabalhar conosco. E é muito comum, a pessoa se aposenta e o regime aqui, né, permite, né, a nossa lei permite que você chame a pessoa novamente, mesmo aposentado, para voltar à ativa. E ele, de bom grado, não esperava por isso, aceitou rapidamente. E ele entrou novamente para ser um militar. Mal sabia ele que um aninho depois jogaram em cima dele a condenação do caso da Kate. Em março de 2010, foi aí que no 3º julgamento ele pôde ser condenado. Agora, detalhe, vocês não vão acreditar qual foi a defesa dele. Ele disse assim: gente, lembrei de algo que eu não lembrava 25 anos atrás. Porque os exames de DNA tinham evoluído, tinha sido encontrado o DNA dele dentro dela. Ele disse: sabe naquele dia que eu fui lá adotar o cachorro? A gente resolveu ter, assim, intimidades. Então nós acabamos tendo um relacionamento ali e tal. Só que ele tinha esquecido de dizer isso para a polícia 25 anos atrás. Alguém acreditou nisso? Não. E ele recebeu a pena capital. Todas as honras militares foram retiradas dele e ele está ainda esperando a sua execução. Em 2020, ele fez mais um recurso que foi negado. Quando as pessoas estão aguardando a execução por um crime como esse, pode levar 10, 15, 20 anos, até mais às vezes, esperando. Então ele está lá, preso já há muitos anos, mas ainda não chegou o momento da execução dele. Mas chegará. Mas eu achei essa história tão incrível, como os 2 homens se pareciam. Uma pena que ele se safou por 25 anos, né? Mas aquela frase, antes tarde do que mais tarde, eu fico feliz por uma coisa aqui nos Estados Unidos. Os casos que nós chamamos cold cases, né? Que são os casos antigos, velhos, que não tiveram solução,
eles são reabertos o tempo todo. A polícia continua. Nós temos casos aqui nos Estados Unidos de gente que desapareceu. Nós temos casos de pessoas que foram encontradas sem vida 30, 40, 50 anos atrás e foram reencontradas recentemente. Através da técnica de DNA, a polícia conseguiu chegar a eles. Aqui não para. Infelizmente, não vou dizer que é algo que aconteça no Brasil, porque não é verdade. Mal conseguem lidar com os casos que acontecem hoje. Imagina casos que aconteceram 20, 30, 40 anos atrás. Mas aqui eles ficam. Existem dentro de quase todos os departamentos de polícia nos Estados Unidos, existem grupos criados, que eles chamam, né, que são agentes para cold cases, são os casos arquivados, e eles passam ali, dia após dia, tentando ainda elucidar casos antigos. Eu acho isso, assim, incrível. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam do caso do Timothy. Como eu falei, uma pena que ele passou 25 anos aí à solta, mas pelo menos já está há muitos anos preso e ainda vai viver talvez um pouco mais. E talvez ainda possamos vê-lo sendo executado em breve. E lembrando aqui que todos nós temos direito de expressão. Eu sou a favor da pena capital em determinados casos. Semana passada, uma seguidora do canal deixou de seguir o canal porque ela disse que, como eu disse que eu sou a favor da pena capital, ela achou um absurdo eu pensar isso. Mas vivemos em democracia, né? Respeitamos a liberdade de expressão, de decisão, e eu sou a favor da pena capital em determinados casos, e esse é um dos casos que eu sem dúvida sou. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês são a favor da pena capital? Ou vocês acham que somente prisão perpétua seria o suficiente? E eu vejo vocês em breve. Até mais.